Bom dia, segundo ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre os grandes rios do mundo, né? Encerrando aí o nosso primeiro bimestre. E eu peço que vocês coloquem aí na página 47, porque hoje, assim, eu vou falar basicamente de quais são esses principais rios, né? Vocês vão acompanhando, vão marcando aí também, e da importância que esses rios têm, tanto para a história humana, né? Se a gente for ver, é, desde os primórdios, desde que os homens se tornam sedentários, porque vocês já estudaram que antigamente os seres humanos saíam para caçar, né, para buscar seu próprio alimento. Em uma determinada época, isso teve um fim. Os seres humanos passaram a se fixar em um lugar. Só que assim, para se fixar em um lugar, era necessário que houvesse uma condição mínima natural para que você pudesse se manter ali durante tanto tempo. E quais condições mínimas eram essas? Um clima adequado, né? Uma diversidade animal e vegetal que possibilitasse a sua sobrevivência ali e principalmente a presença de água, porque a presença de água ela sempre foi muito importante tanto para irrigação quanto para consumo. O corpo humano ele não vive sem água. Então é um dos fatores, inclusive, que levaram ao surgimento das primeiras guerras. Porque as primeiras guerras elas vão surgir por conta ali da disputa para se fixar em áreas próximas a rios. Então a importância dos rios pelo planeta já começa aí. E hoje assim é um debate muito grande na mídia internacional, há conferências políticas sobre isso, sobre a questão do uso da água. Aqui, por exemplo, no Brasil, a Lei 9433 de 97, né? Eu posso ter cometido até um breve engano, né, na ordem dos números, mas é isso, 9433 de 97, que estabelece que a água ela é um bem dotado de valor econômico e, portanto, passível de cobrança. Então é por isso que os serviços de tratamento de água eles envolvem aí uma taxinha, uma conta por mês. É por isso que a SEDAI cobra aí a nossa conta mensal do consumo de água. Porque a água aqui no Brasil ela é dotada de um valor de um bem econômico. Porque pô, a água ela é utilizada na indústria, na agricultura, para o consumo humano, para a higiene. Olha as finalidades da água. E aí os rios, eles são muito fundamentais, porque a água doce, cerca de 97% do planeta é água salgada. Os outros 97,5% é água salgada. Os outros 2,5% é água doce, sendo que a maior parte dessa água doce está nas geleiras. Então, a menor parte, basicamente a água para consumo humano, ela está nos rios. E aí vem a importância dos rios para a humanidade. Aí aqui vocês podem marcar o primeiro parágrafo, onde diz: por sua importância, a água é utilizada pelas sociedades humanas de muitas maneiras: abastecimento, irrigação, geração de energia elétrica, via de transporte, lazer, recreação, etc. Aqui também na página 47 vai falar sobre o uso de usinas hidrelétricas. E aí a gente toca num ponto muito importante da economia do nosso país. A economia do nosso país, ela da geração de energia, quer dizer, a economia que trata da geração de energia no nosso país, ela é muito voltada para as usinas hidrelétricas. Então o Brasil ele não usa, embora ele tenha um território com potencial para, ele não usa as usinas eólicas, não usa energia nuclear. Tem Angra dos Reis, mas Angra dos Reis é muito mal da conta da cidade de Angra, então não é utilizado em larga escala. Agora as usinas hidrelétricas, e aí a principal de Itaipu, ela é muito utilizada na geração da nossa energia. Tanto que em 2009 vai ter o apagão, né, no dia 11 de novembro de 2009, na qual o país todo, metade do país vai ficar sem energia elétrica por conta de uma pane na usina de Itaipu. Então isso mostrou, até às vésperas de grandes eventos que eu tenho no Brasil, a vulnerabilidade do nosso país em termos de geração de energia. Foi o último grande apagão que teve assim, foi em 2009, novembro de 2009.
E aí fala das principais bacias hidrográficas. A Amazônica, né, ela é a principal, aqui na página 48. Vai falar sobre a bacia amazônica, é distribuída pelo território de 9 países. Então a bacia amazônica, ela não se restringe, assim como a floresta amazônica não se restringe, a bacia amazônica ela não está só no Brasil. Então olha só, é distribuída pelo território de 9 países, são cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. A nascente do rio Amazonas, né, e aí o conceito de nascente é onde o rio começa, é onde ele brota a partir da rocha. Nos Andes peruanos está a 7 mil quilômetros da foz, que é onde deságua no oceano. O que o torna o maior e mais caudaloso rio do mundo. São 1.100 afluentes. Os afluentes, eles são os rios que desaguam nesse rio principal. Então o conceito de afluente é esse, vocês podem até notar. É um rio que deságua em um rio principal. Me perdi aqui. Aí vocês vão marcar aí, ó, a nascente do rio Amazonas nos Andes peruanos. Está a 7 mil quilômetros da foz. Segundo parágrafo aqui, ó, acho que vocês conseguem visualizar. Aqui no finalzinho da página 48. A nascente do rio Amazonas, nos Andes peruanos, está a 7 mil quilômetros da foz, no Oceano Atlântico, o que o torna o maior e mais caudaloso rio do mundo. São 1.100 afluentes de grande porte, com destaque para o Tapajós, o Xingu e o Madeira. E também assim, são rios que muitas das vezes são afetados também pela atividade do desmatamento, porque quando você tira assim a mata ciliar, isso contribui para o assoreamento desses rios. Então há um cuidado especial, assim, há muitos rios. Aí vamos trazer por exemplo da nossa cidade aqui, São Gonçalo. O rio Alcântara é um rio que no passado já foi utilizado para navegação. Atualmente não. Até acredito que com a diminuição das atividades por conta da quarentena, os rios possam ter dado um suspiro. Tipo, o rio Alcântara não é um rio irrecuperável, é um rio recuperável. Que a natureza, a própria natureza é capaz de, com o passar dos anos, seriam necessários pelo menos 10 anos, sem nenhum tipo de dejeto, sem nenhum tipo de esgoto ser jogado ali, para que o rio recuperasse a sua forma original. A forma, na verdade, ela dependeria também do processo de erosão, mas para que recuperasse o seu estado de pureza original. Há rios para o interior, por exemplo, em Magé, em Cachoeiras de Macacu, na região serrana, no Rio Paraíba do Sul, que estão em estado melhor, mas não necessariamente significa dizer que não há índices de poluição. Então a poluição dos rios é um problema real. E aí também assim, não é o problema do Brasil, há de muitos outros países. Só que o Brasil ele é o país com o principal potencial hidrográfico do planeta. Nas páginas seguintes, vamos estar vendo aí falar dos grandes rios da África e da Europa. Principalmente na Europa. Na Europa, galera, os rios eles são utilizados com uma finalidade de navegação muito grande. Então a navegação ela poderia ser utilizada aqui no Brasil, mas não é da forma que poderia. Aqui o transporte rodoviário ele tem um destaque muito maior. Lá na Europa, os principais rios europeus cortam os principais países do continente, e isso faz com que a finalidade comercial deles seja muito maior do que aqui no Brasil. Então, os rios lá eles são potencializados para um uso comercial. E aí, entre os principais rios da Europa, vocês podem dar um pulo aí lá na página 51, diz o seguinte: a bacia do Rio do Reno é famosa por abrigar o Vale do Ruhr, a área mais intensamente industrializada da Europa. Fica localizada na Alemanha, tá, galera? Situada na Alemanha, essa região possuía grandes reservas carboníferas, que impulsionaram o desenvolvimento das indústrias de base na época da Revolução Industrial. Além disso, o Reno é quase totalmente navegável, permitindo o escoamento da produção industrial alemã para o movimentado porto de Roterdã, na Holanda. Marquem esse trecho aí, galera. Marquem esse trecho, porque saber da finalidade econômica
né? Saber da importância estratégica que um recurso natural como os rios tem é muito importante. A natureza, ela não está, a geografia física, ela não está desassociada da geografia humana, embora esse bimestre vocês tenham estudado mais a geografia humana, a geografia física, tá? É aí que a gente vê a interdependência entre os fatores naturais e os fatores sociais. Aí nós temos outros grandes rios. Ó, né? As cabeceiras do rio Po, o maior rio do norte da Itália, drenam uma rica região industrial. Olha de novo os rios sendo utilizados aí para fins industriais. Formada pelo eixo Milão, Gênova, Turim, três das maiores cidades italianas. O resto do curso constitui um fértil vale intensamente utilizado para o cultivo de cereais. E aí nós temos o rio Volga, o rio Ródano. Peço que vocês destaquem o nome desses rios aí, que é muito importante. Aí nós temos, falando da América do Norte, né, Ásia e África também. Então, assim, mas principalmente na Europa, esses rios eles têm, assim, eles são mais aproveitados do que em outros continentes propriamente dito. Aqui na América do Sul a gente não precisa nem falar. Tem aqui também o Rio da Prata, a bacia do Rio Prata ali no Cone Sul, né? Argentina, Uruguai, Paraguai. Inclusive, o controle do Rio da Prata, ele foi... A Inglaterra, ela estimulou muito a independência do Uruguai. Você já deve ter estudado história que a Cisplatina era uma província, um estado, seria um estado brasileiro. O Uruguai no passado pertenceu ao Brasil. E atualmente constitui aí o país Uruguai. Porque a Inglaterra no passado teve muito interesse nisso acontecer. Porque não era do interesse inglês, que nem Brasil nem Argentina, o Uruguai também já fez parte da Argentina, não era interesse inglês, que era a maior potência do planeta na época, que um desses dois países controlasse o Rio da Prata. E aí, assim, questões políticas na América do Sul sempre envolveram muitos interesses externos também. Isso aí é irrefutável. América do Norte, interligando os Grandes Lagos e o Atlântico, o Rio São Lourenço é a principal porta natural de ligação do Canadá com o mundo. Além disso, os Estados Unidos construíram um canal artificial para acessá-lo a partir do rio Hudson, que banha a cidade de Nova York. Esse canal acabou possibilitando a ligação hidroviária entre os portos de Nova York e Chicago, cidade situada ao sul do Lago Michigan. Então, todas as partes que eu estou lendo, eu peço que vocês vão marcando aí, valeu, galera? Então, olha só como também a porta do Canadá para o mundo é o Rio São Lourenço. Olha só o quanto que para o Canadá também é estratégico. Embora assim, não seja nada comparável a como os rios são utilizados na Europa, mas mostra que também nos países mais desenvolvidos, os recursos naturais eles são estratégicos. Por isso que muita gente diz que se o Japão tivesse o território que o Brasil tem, rico em recursos naturais, em variedade natural, seria o maior país do mundo, em termos de desenvolvimento econômico. Porque os países desenvolvidos, eles sempre, mesmo os que têm as maiores dificuldades, e aí eu cito o Japão, o próprio Estados Unidos, que não é um território tão vasto quanto o Brasil, eles sabem extrair o máximo que podem do território que lhes cabe. Então, nas próximas aulas a gente vai até falar sobre industrialização e aí fala sobre desenvolvimento econômico dos países. Então a gente está finalizando aqui hoje o primeiro livro, o primeiro módulo, falando dos rios. Semana que vem a avaliação. Eu vou deixar um exercício que vocês vão estudar a partir daí também. Vão dar uma reforçada. Semana que vem eu vou colocar lá na plataforma e a gente vai estar encerrando aí o primeiro bimestre. Valeu, segundo ano. Um abraço. Se cuidem.